Sim, a gente estava falando sobre a questão da coragem de enfrentar os desafios, porque se a gente tivesse parado no primeiro desafio que nós tivemos, a gente não teria alcançado nada na vida, a gente teria estacionado ali e ficado por ali mesmo. Mas a gente precisa ter coragem e resiliência para poder seguir os nossos planos, os nossos projetos e principalmente ter sonhos, ter projetos para a gente poder seguir. Travou, Thaís. Thaís travou para mim aqui de novo. Gente, então, enquanto tá travado ali o dela, eu vou falar aqui de uma questão que eu acho super importante. E aí também quem está aí assistindo pode falar para nós qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar e como você conseguiu superá-lo. Conta para nós aí, o pessoal que está assistindo, qual desafio você teve que enfrentar e como você conseguiu superar esse desafio. Travou a Thaís aqui, meu Deus do céu. Bom, claro que todo mundo na vida já teve desafios. E foram vários. Não foi um, não foi dois, não foram três. E não serão os únicos da nossa vida. Nós vamos viver desafios desde que nascemos até o final da nossa vida. Porque eles fazem parte do processo. Eles fazem parte da nossa evolução. E eles são importantes para que a gente cresça enquanto pessoa, para que a gente cresça enquanto cidadão, enquanto membro de família, enquanto pessoa que participa de uma comunidade, enquanto pessoa que participa de algo em alguma instituição, em algum trabalho, seja lá qual for a ação que você faz, é importante que a gente cresça de alguma forma. E os desafios são que nos faz crescer. Eles são as engrenagens que nos fazem crescer na nossa vida. São eles que fazem de nós pessoas melhores. Não adianta a gente pensar que a gente fica melhor quando a gente conquista algo bom, não. Porque para conquistar algo bom, a gente teve que superar com certeza um desafio muito grande. E é aí que eu pergunto para vocês. Quem quiser falar aqui, pode ficar à vontade para falar qual desafio foi maior na sua vida que você teve que superar. E como é que foi isso para vocês? Fiquem à vontade. Thaís, pode falar Eu também. vou, eu, Tá aqui falando dos eu vou desafios contar. que eu tava. Vamos ver se a internet vai cooperar, né? Bom, eu vou contar um que não foi o maior, mas foi o mais recente, tá? Eu recebi uma proposta para vir para Macaé e, como todo mundo, quem me acompanha sabe que eu morava em São Pedro, né, da aldeia, ainda moro lá, tenho casa lá, meu marido tá lá, minha filha tá lá. Mas eu recebi uma proposta para vir para Macaé, que eu tinha certeza que seria um divisor de águas na minha vida. Só que eu teria que fazer uma escolha de ou morar em casa ou vir sozinha, porque eu não podia também negligenciar, né, o do meu marido vir comigo, sendo que ele tem um emprego lá. E aí, mas eu sabia que a proposta era muito boa e que era um divisor de águas para mim. Rose, perfeita é você, que era um divisor de águas para mim. Inclusive foi a Rose que fez entrevista comigo. E aí nós entramos num consenso e eu vim com muita coragem, com muita força. No início não foi fácil tomar essa decisão. Por muitos dias que eu fazia chamada de vídeo com eles, eu queria voltar. Mas aos poucos eu fui me adaptando, fui entendendo o meu propósito. E hoje eu vejo que foi uma escolha muito boa que eu fiz para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento profissional, para, enfim, para tudo. Hoje a Thaís que está aqui em Macaé hoje é completamente diferente da Thaís que se mudou para cá lá em janeiro. Então, eu tive a sorte de encontrar com pessoas maravilhosas que me inspiram a cada dia. A Rose é uma delas, o pessoal lá do trabalho também.
Então, isso está sendo um divisor de águas e eu falo que quando eu vim, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando, poxa, você tem que ter muita coragem mesmo, e a vida é para quem tem coragem mesmo. Com certeza a vida é para quem tem coragem. Quem não tem coragem de ousar, de se arriscar, de se colocar, de se posicionar, fica para trás, porque as outras pessoas passam como um trator por cima de nós. Nós estamos Exatamente. num mundo onde ninguém tem pena de ninguém, não. Não adianta a gente achar assim, vou me fazer de coitadinha aqui nessa situação, vou ficar na minha, vou ficar calado porque alguém vai me ver. Tá todo mundo se mostrando o tempo todo. E a Thaís falou agora há pouco um tema que está sendo muito discutido e que é muito interessante, que é o posicionamento e a imagem pessoal. Qual é a imagem que você quer passar para as pessoas? Como você quer que as pessoas te vejam? Isso é muito importante. E isso tem que estar linkado em tudo que você faz. Não adianta o seu Instagram ter uma foto maravilhosa se no seu trabalho você está toda descabelada, se na rua você está lá de outra forma completamente diferente e cada imagem sua em cada lugar não conversa, uma imagem não conversa com a outra. Qual é a sua essência? Qual é a imagem pessoal que você pretende passar para o público que você quer almejar, né? Então, e aí você tem que pensar assim, nas pessoas com quem você anda, nas pessoas com quem você se senta, nas pessoas com quem você conversa. Nós somos, estudos comprovam, né, que nós somos o resumo das 5 pessoas com quem mais convivemos. Quem são essas 5 pessoas com quem você está convivendo? O que elas estão te acrescentando? Exatamente. O que elas estão trazendo de bom para você? Né, Thaís? E A gente conversa muito sobre isso. E assim, é bem interessante esse tema. Esse é tema, quando a gente fala de imagem, de gestão de imagem, de marca pessoal, isso é tema para uma live completa sobre isso. Mas eu lembro muito que a minha mãe sempre me falou assim: você não é todo mundo. E hoje eu trago isso para a minha vida. Realmente, eu não tenho que me encarar como todo mundo e seguir a manada. Se eu quero me diferenciar no mercado, e eu não falo de mim, Thaís, mas eu falo de nós, pessoas. Se a gente quer se diferenciar no mercado, nós somos seres únicos e a gente tem que mostrar essa autenticidade para as pessoas. Não adianta você dizer, eu sou uma pessoa top, uma pessoa foda, entendeu? Eu sou perfeita. Se a sua imagem, o seu comportamento, a sua atitude, ela não condiz com aquilo. Essa semana eu postei, eu estava ouvindo um podcast, né, de uma mulher perfeita que eu sigo muito na rede social e ela falou exatamente sobre isso. Em um evento, por exemplo, com gente que você quer muito fazer network, que você quer conhecer, numa entrevista de emprego, por exemplo, cara, você tem que ir deslumbrante, você tem que ir impecável, porque você não vai conseguir conversar com todo mundo, mas as pessoas precisam ter curiosidade de saber quem você não pode passar despercebido. É aquele velho ditado que quem não é visto não é lembrado. Então, é no detalhe, no comportamento, na forma como a gente se veste, na forma como a gente olha, na nossa oratória. É uma junção de coisas. Então, eu falo muito que às vezes as pessoas falam assim, é futilidade. Não, não é futilidade. Imagem, roupa, é estratégia. É estratégia para você conseguir chegar aonde você quer chegar. E aí, acho que a gente agora começa a pensar em um ponto que a gente vive muito, né, em ambiente feminino e que a gente deve... tem alguém querendo aparecer o rostinho aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês, peraí. Pode chegar aqui, filha. Vem cá. Mostra o rostinho rapidinho. Vem cá. Tá com vergonha. Até parece que eu tenho vergonha. Mas aí a gente começa a pensar aqui num assunto que é a rivalidade feminina. Infelizmente, isso é uma questão muito triste. Obrigada, Soraya. Obrigada sempre pela força que você nos dá e por todo o encorajamento e o empoderamento que você demonstra para todas nós. A gente entra agora aqui num tema complexo e que nós, mulheres, precisamos trabalhar e mudar isso em nós, que é a questão da rivalidade feminina. Porque muitas vezes, quando uma mulher começa a montar a sua identidade pessoal, a dizer para os outros quem ela gostaria de ser vista, como ela gostaria de ser vista,
Outras mulheres interpretam isso de forma diferente. Ah, fulana é nojenta. Olha lá o jeito que ela se veste para vir aqui. Gente, a gente nunca sabe quando vai encontrar a oportunidade da nossa vida. Pode ser na fila da padaria. Você nunca sabe. Exatamente. Você nunca sabe. Pode ser na igreja, pode ser no laboratório fazendo um exame. A gente nunca sabe. Então, nós precisamos estar prontos para a oportunidade quando ela chegar para nós. A oportunidade não vai chegar e falar assim: oi, cheguei. Se arruma lá que eu tô aqui te esperando. Não. A gente tem que estar pronto quando ela chegar. E aí, a gente tem que parar com essa questão da rivalidade feminina de mulher ficar criticando a mulher porque conseguiu um espaço. E quando a mulher consegue um espaço, a outra vem e fala assim: ah, o que ela fez para conseguir isso? Ela trabalhou, ela se preparou, ela quis. E juntas, umas podem ajudar as outras a conseguir também. E aí vem a questão do apoio mútuo. Todas nós vivemos isso, né, Thaís? Infelizmente, as mulheres vivem muito isso. Isso é uma questão super chata, super complexa e que precisa ser mudada entre nós. É uma questão cotidiana, né, Elaine? A gente vive isso o tempo todo. Assim, graças a Deus eu tive a oportunidade, você também com certeza teve, de encontrar com mulheres maravilhosas que nos empoderaram, né? E nos deram força para chegar onde a gente chegou. Eu posso citar N pessoas, mas também não tive também, vamos dizer, o azar, né? Ou nem azar, né? Talvez a sorte também de encontrar com mulheres que fizeram o contrário, mas que me fortaleceram. E assim, as mulheres elas precisam se unir, elas precisam se ajudar, sabe? Eu acho que só com a união delas, só com a nossa união, a gente vai conseguir chegar realmente aonde a gente precisa chegar. Porque quando a gente vê uma mulher brilhando, as outras querem puxar o tapete, as outras começam a falar mal dessa mulher para as outras pessoas. E aí, isso é muito ruim, isso é feio, até para a imagem de quem fala, principalmente. Cara, se tu vê uma mulher brilhando, a coisa mais linda é você ver alguém, sabe, se empoderando, alguém crescendo, uma mulher esbanjando, sabe? É poder, isso é lindo. E a gente tem que se inspirar nessas pessoas, usar isso a nosso favor, sabe? Implantar na nossa vida essa mentalidade, porque isso só vai fazer a gente crescer. Tudo que você foca vira gigante na sua vida. Então, se você fica focando no ruim, em crítica, isso só vai se aproximar de pessoas com a mesma mentalidade que você. Com certeza, com certeza. Eu acho super importante pensar nisso todos os dias. E até mesmo quando a gente ouve alguém falar isso de alguma mulher, a gente se posicionar e dizer: opa, peraí, por que ela não pode ter uma oportunidade? Por que nessa pessoa também não pode crescer e ter algo melhor na vida? Não é talvez porque eu não consegui chegar onde ela chegou, que a forma como ela conseguiu é desonesta ou não é legal. Talvez a mentora que eu fiz a mentoria com ela, que eu até já citei aqui, ela fala o seguinte: Elaine, quem te critica está atrás de você. Quem está à sua frente te puxa. E é super verdade. Exatamente. Isso. É muito verdade isso, gente. Quem está na nossa frente nos impulsiona a ser melhores. Quem está atrás, acomodado e não quer crescer, critica. É duro falar. É porque incomoda. É duro ouvir isso. Eles não crescem, incomoda ver a gente crescendo. Exatamente. Só que qualquer pessoa pode crescer onde quer que ela esteja. Ela só precisa se encontrar. Por isso é importante o autoconhecimento. O que realmente a gente gosta, né? O que realmente faz sentido na nossa vida, o que nos motiva. Eu não posso fazer algo porque o outro faz ou a outra faz e para ela deu certo. Eu preciso encontrar o que eu gosto de fazer, o que faz sentido para mim. E aí sim, nós vamos começar a trabalhar aquilo de uma forma que a gente cresça dentro daquilo que a gente ama. Exatamente, Elaine. Você falou uma coisa muito bacana que é o autoconhecimento, né? Assim, eu vejo o autoconhecimento, ele faz parte de um dos pilares, né, da nossa vida.
Então, o autoconhecimento gera autoconfiança, que gera autoestima, que gera uma série de fatores que nos fazem crescer. Então, assim, conhecer realmente as nossas fragilidades, os nossos limites, os nossos pontos fortes e, principalmente, às vezes, a gente quer focar muito nos pontos a desenvolver. Ah, eu preciso ser melhor. Cara, a gente tem que potencializar o que a gente tem de bom. Se eu sou bom em oratória, eu tenho que potencializar isso, usar isso a meu favor. Se eu sou bom em moda, eu tenho que potencializar isso, usar isso a meu favor. Se eu sou uma boa comunicadora de unir pessoas, eu vou utilizar isso a meu favor. Então, é olhar o que você tem de bom, parar de focar no que a gente precisa, que isso a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai melhorando, mas focar mesmo e potencializar o que a gente tem de melhor. Minha mãe tá falando um negócio aqui, ó, as pessoas falam de você, mas não querem fazer o que você faz. Exatamente, exatamente, mãe. As pessoas criticam, 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 mas chega na hora e você fala, então tá, faça o que eu faço. As pessoas, Ah, mas por quê? Eu não tenho conhecimento para isso. melhor não. Deixa pra lá, dá muito trabalho. Eu gosto Exatamente. de história de empreendedorismo e de superação, que para mim, assim, é o maior exemplo que eu tenho na minha vida, que é da minha mãe. Minha mãe, a vida inteira, ela foi dona de casa e ela sempre sonhou em ter algo, mas ela nunca acreditou que ela seria capaz de fazer algo por ela mesma. E aí, de repente, a gente começou com. Aí houve, né, um processo seletivo para monitora de ônibus e Uhum. ela falou assim: eu não vou passar. Eu falei, mas por que você não vai passar? Não, eu não tenho condição de passar. Eu falei, mas qual é a condição para passar? Você já sabe? Ah, ela, não. Eu falei, então, vamos tentar? Ah, não. Vou ter que fazer prova. Vai ser difícil. Vai ser isso, vai ser aquilo. Foi tanta coisa que ela colocou de empecilho e eu rebati a todas as coisas que ela falou porque eu sabia que ela tinha condição de conseguir. E era o sonho dela, trabalhar fora. E aí ela foi, fez o processo seletivo, conseguiu, acho que agora ela já está no terceiro ano, no segundo ou terceiro ano dela trabalhando. E o mais legal disso tudo é que o resultado desse processo seletivo saiu no dia do aniversário dela. Então, eu tenho certeza que o maior presente que ela já ganhou na vida foi esse resultado desse processo seletivo, onde ela se sentiu segura e ela pôde dizer para ela mesma: eu consegui, é meu. Não foi ninguém que me deu, é meu, é a minha capacidade. Depois disso, quem conhece sabe como ela virou outra pessoa. Ela saiu Virou outra pessoa. da missão, ela assim, se desenvolveu. Hoje ela consegue chegar aqui na rua, conversar com as pessoas, ela consegue ir aos lugares e decidir as coisas que ela precisa decidir. Então, assim, foi transformador. Por quê? Porque ela acreditou. Em algum momento, ela acreditou que ela era capaz e que ela não era vítima. A gente precisa nos colocar na condição de pessoas capazes de fazer algo e não de vítimas. Nós não somos vítimas. A gente precisa se colocar na condição de protagonista da própria Sim, história, né? com certeza. Parece frase clichê, né, de novo, mas é a mais pura verdade. A gente precisa assumir ter autorresponsabilidade, assumir as rédeas da nossa vida e parar de culpar as pessoas pelas coisas que acontecem com a gente. A nossa vida é fruto das escolhas que a gente faz e das prioridades que a gente dá. Então, se eu não priorizo, por exemplo, me capacitar, como é que eu quero crescer na minha carreira? Se eu não priorizo cuidar da minha saúde, como eu quero ter uma saúde boa? Se eu não priorizo malhar, como é que eu quero ter um corpo bonito? Então, assim, uma coisa não condiz com a outra, sabe? Então, é mentalizar de fato que a sua mãe fez, a história da sua mãe é linda e ela é merecedora. Hoje, ela, além, né, do emprego, né? Ela tem outro negócio, então, cara, sensacional. Vocês são maravilhosos. A história da sua mãe é linda. E ela, assim, o negócio dela é servir café da manhã fazendo o que ela fez a vida inteira para todo mundo. Bolinho de chuva. E Exatamente. ela faz, Exatamente. assim, é coisa que eu nunca imaginei na vida foi ver minha mãe participar de um concurso de gastronomia, que ela ganhou o segundo lugar com o bolinho de chuva dela. Eu acho essa história fantástica. E aí, quando ela foi ser filmada, você falar com a minha mãe assim, vamos tirar uma foto? Eu não gosto de foto, Deus me livre. Eu vou ficar atrás, eu vou aparecer. E aí, no dia que o pessoal veio para filmar ela fazendo bolinho de chuva, ela contou.
a história dela fazendo. Ela falou assim: isso aqui é uma coisa que eu faço desde criança. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu faço com prazer. Eu sempre fiz para minha família. Gente, não tem nada melhor do que isso, é ter segurança para falar de algo que você faz. E não precisa ser algo estrondoso. Não, pode ser algo simples, mas que só você sabe fazer. Porque eu não aprendi a fazer bolinho de chuva até hoje. Eu também não. Até já tentou me ensinar, mas não adiantou não. Mas enfim, ela falou com propriedade o que ela sabia fazer. E é algo simples, mas foi maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa. E ela ganhou um segundo lugar no concurso de gastronomia com o bolinho de chuva. Coisa que todo mundo come em todo lugar, mas o dela foi diferente. A forma de fazer foi diferente, porque ela já treinou isso há anos. Tem uma coisa que eu aprendi também, que eu acho muito interessante, é que, assim, muitas vezes as pessoas falam assim: eu tenho 15 anos de experiência numa área. Será que você tem 1 ano de experiência e 14 anos repetindo a mesma coisa? Ou será que você tem realmente 15 anos de experiência tentando, testando, remodelando, refazendo quantas vezes for necessário para que aquilo seja melhor? Exatamente, Elaine. Você tocou num ponto, assim, sensacional, porque eu participo, faço muitos processos seletivos, né? E já participei de vários processos seletivos e às vezes as pessoas falam assim: ah, mas é porque eu não tenho muita experiência. Cara, primeiro, não ganha quem tem a melhor experiência, mas quem sabe contar melhor a sua própria história. Então, às vezes, o cara tem uma trajetória sensacional, mas ele chega na hora do vamos ver, ele não sabe, não tem autoconfiança, ele não tem, a pessoa não tem autoestima florada, não fala com segurança sobre as coisas que fez. Igual a sua mãe. Você contou a história dela, né? Ela acabou Que ela. aqui, chegou atrasada. Hã? Ela entrou aqui agora atrasada, depois que eu Ah, falei. é igual você contou a história dela, que ela contou com muita segurança daquilo. Então, às vezes as pessoas chegam, né, e falam assim, ah, contam a história. Às vezes é uma história pequena de um projeto pequeno que ela desenvolveu, pequeno assim, não menosprezando, mas assim, um projeto menor. E aí ela conta aquilo com tanta propriedade, com tanta segurança, com tanta energia, que aquilo te contagia de uma forma que você fala, cara, eu quero essa pessoa na minha equipe, pela luta dela. Então, assim, nós precisamos ter segurança. Se você está ocupando um cargo, se você foi premiado, se você está no cargo de liderança, é porque alguém acreditou em você. E é porque você tem todo o know-how para estar lá. E eu até anotei uma frase que, enquanto você estava falando, eu lembrei que eu até compartilhei um Reels essa semana, que é a minha frase, que foi quando eu fui exercer a minha primeira liderança, né? Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer acontecer. E é isso, cara. E é isso. Às vezes a gente não sabe como encarar, mas, cara, às vezes o projeto é o projeto da tua vida. Veste a autoconfiança, mete as caras e vai, porque vai dar certo. E É uma isso coisa que eu penso. que a gente tem sempre que ter em mente, né? Hoje, as pessoas que são valorizadas são as pessoas que resolvem problemas. Não são aquelas que simplesmente levam o problema. Você, como recrutador, sabe falar disso 1000 vezes melhor do que eu. Mas hoje eu estava conversando com um empresário aqui da cidade e ele falou para mim que ele sempre fala para os funcionários dele que pode ser que daqui uns dias eles encontrem trabalhos melhores em empresas maiores. Mas o que eles precisam ter em mente é que se eles não forem capazes de resolver os problemas da empresa, eles não vão sair do lugar nunca. E é isso. Exatamente. Precisamos de pessoas resolutivas, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa tem antigamente o recrutador ele olhava, nós, né, olhávamos para a pessoa que tinha a melhor escolaridade, vamos dizer assim. Hoje não tem nada disso. É quem conta a melhor história, é quem chega lá e bota energia, é quem quase come a mesa para ganhar o processo, quem transmite confiança, quem transmite segurança, quem olha no olho, quem quer. Porque hoje o mundo tá cheio de gente que chega lá e fala assim: ah, por que o salário?
Ah, cara, ou você quer ou você não quer. Se você não quer, já fala logo. Isso também demonstra autoconfiança. Então, é basicamente isso, sabe? É resolver problema, é ter segurança. E eu brinco muito, né? Falo muito com as pessoas, às vezes, falam, mas como que você consegue, às vezes, na liderança, tomar decisão? Eu falo, cara, eu tento ser a mais sensata possível, a mais justa, entender os fatos, mas a gente erra, às vezes a gente toma decisão no susto. Cara, toma decisão, arca com as consequências, lá na frente você vai aprender. Mas você tem que ter autoconfiança. Porque você falou uma coisa muito importante, senão vão passar por cima de você. Sim, sem dúvida. E aí as mulheres, na questão da autoconfiança, se deparam muitas vezes com uma questão que, em algumas situações, acaba se tornando um problema quando não se sabe como lidar, que é a questão de conciliar a carreira com os filhos. Uhum. Eu vivi isso e, assim, foi um período complicado na minha vida, porque eu trabalhava em outra cidade, tempo integral. Elisa era ainda muito pequena, passando por um problema de saúde. E eu tive que fazer escolhas. Então, eu precisei regredir para cuidar dela, para que em um outro momento eu possa voltar a almejar aquilo que eu quero para minha vida. Mas nesse momento eu precisava cuidar dela. E não me arrependo em nenhum momento desse passo atrás que eu tive que dar. Porque estar com ela, ver o desenvolvimento dela, poder levar ela para a escola, me doeu demais o primeiro dia de aula da Elisa, em que eu não pude levá-la à aula. Outra pessoa teve que levar para mim e ela chorou o dia inteiro. Então, assim, foi um processo que doeu demais em mim, nela, no meu marido. E hoje nós nos remodelamos para nos encaixar na necessidade dela. Deu super certo, graças a Deus ela evoluiu bem demais. Agora outras coisas já começam a aparecer. Inclusive hoje em dia ela adora pegar o microfone e falar também. Igual a mãe dela, ela fala, eu sou filha da Elaine, e nananã. É uma graça quando ela chega nos lugares. E assim, você falou uma coisa muito interessante que é a questão dos filhos, né? E você viveu isso, ainda vive um pouco, mas hoje a Elisa tá maiorzinha, né? E como que foi para você a sensação? Aí eu vou te fazer uma pergunta, porque eu não tenho filhos ainda, mas como que foi para você a sensação de mulher tendo que fazer essa escolha? Não na posição de você olhar para o teu filho, que obviamente é a pessoa mais importante da tua vida, mas assim, de mulher mesmo dentro de si, de se despir e se vestir de novo, se reencontrar de novo para você trilhar um caminho. Como que foi isso para você? Porque eu acho que deve ter sido uma coisa Muito muito, difícil. Muito, muito muito, muito. para gente que leva a carreira tão a sério. Deve ser uma coisa bem, bem complicada. Conta um pouquinho disso. Foi muito difícil. Foi uma decisão que eu demorei, assim, uns 3 meses para conseguir chegar e pesar. E aí, assim, eu usei de várias ferramentas que a gente vai aprendendo, Uhum. né, ao longo das coisas que a gente vai fazendo e tudo. De pegar o papel mesmo, não é nada difícil não, de pegar o papel mesmo e escrever lá, peraí, se eu voltar para cá e trabalhar aqui, o que que eu vou ganhar? O que que eu vou perder? Se eu continuar lá, o que que eu vou ganhar? O que que eu vou perder? E avaliar isso junto com a minha família, com a minha mãe, com o meu marido, e ver o que que realmente fazia sentido. Porque se você for pensar só na carreira, você deixa sua família para trás. Se você pensar só na sua família, você não avança. Então, essa balança, ela tem que estar sempre muito equilibrada. E isso é muito difícil de fazer. Muito. Falar é muito fácil, mas colocar na balança e pesar, peraí, até que ponto eu tenho que colocar a família em primeiro lugar e até que ponto eu preciso avançar para conseguir me destacar mais na carreira profissional. Foi uma decisão super difícil de tomar. Muita gente falou comigo assim, nossa, você tá ficando doida, você vai fazer isso? E aí, a sensação de impotência que vem na gente é muito grande. Você pensa assim, Porque a meu Deus. crítica externa é a pior coisa, o julgamento das pessoas. Sim, e as pessoas o tempo inteiro, elas falam pra gente assim, não, você tá louca pra fazer isso?
Não precisa. Arruma alguém para cuidar dela. Não era alguém que ela precisava para cuidar dela, ela precisava da mãe dela. Então, por mais que Exatamente. não resolveria. Alguém ela já tinha. Ela já tinha a creche, ela já tinha outras pessoas que ajudavam. Não era isso que ela precisava da mãe e do pai perto, que ela não estava tendo. Então, isso que eu passei, muitas mulheres passam em diversos momentos da vida. Tem mulheres que têm mais filhos, eu tenho só ela, mas tem mulheres que têm mais filhos e que precisam optar entre seguir a carreira ou cuidar dos filhos. Eu tenho amigas que passaram por isso e que ficaram fora do mercado por um tempo, depois retornaram. Mas, assim, falo assim, de carteirinha. São decisões muito difíceis. Mas que eu não me arrependo Obviamente, em momento algum. Foi muito bem, meu eu caminho imagino. pensado, foi muito bem programado, planejado para que tudo desse certo. E deu certo, porque o que importou, na verdade, foi que ela restituísse a saúde dela, que ela ficasse bem, e aconteceu. Graças a Deus. E assim, eu te perguntei, apesar da gente conversar, eu já, né, saber a história, mas as pessoas precisam, né, de saber o que que acontece realmente. E assim, isso não acontece, obviamente. A gente está falando da gente que a carreira é algo de muito valor na nossa vida, né? Mas tem pessoas que não, que simplesmente, vou me programar e vou sair da minha carreira, vou fazer algo, sei lá, em casa, mas eu quero ficar tempo com a minha família. Não existe certo ou errado, sabe? É o que é importante para você. E assim, as pessoas, você abrindo mão da sua família para ir para trabalhar. As pessoas te criticam. Você abrindo mão do seu trabalho para ir para sua família. As pessoas vão te criticar da mesma forma. Então, cara, é se abster, é esquecer, né, essa cobrança externa, porque a decisão só cabe a você, ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, enfim, só cabe a vocês. Mas a cobrança externa realmente ela é dolorosa. E as O pessoas, elas julgamento. rotulam o tempo inteiro, né? Infelizmente, as pessoas se preocupam em rotular as outras, sem Uhum. saber exatamente o que se passa. Ninguém sabe o que se passa na sua vida para você ter feito a escolha que você fez. Quem sabe é Não, você. Quem sentiu as dores foi você. Quem passou os apertos foi você. Quem vai colher as glórias vai ser você. Então, o que os outros falam, a gente tem que aprender a se abster, fingir demência e seguir aquilo que realmente faz sentido pra gente. E quando a gente aprende isso, a seguir o que faz sentido pra gente de verdade, o comentário que as outras pessoas fazem passa a ser irrelevante. E aí você começa a entender que, assim, quem realmente está do seu lado no momento bom e no momento ruim, e são muito poucas pessoas. Não adianta aham, a gente achar que tem assim, nossa, eu tenho 20 melhores amigos. Não tem. Ninguém tem isso tudo de amigo. Você tem algumas pessoas que são suas amigas de verdade, com quem você vai poder contar sempre que precisar. meus Mas se passar de si, colegas, tá no lucro. exatamente. E Elaine, você percebeu que tudo que a gente falou aqui é tudo um processo para chegar nessa construção de fato, essa mentalidade da gente poder viver a nossa vida sem ligar para o que as pessoas falam? A gente falou sobre empoderamento feminino, a gente falou sobre a importância da autoestima, que não quando a live caiu, eu ia falar isso, da futilidade. Às vezes as pessoas olham para mim, eu sei, as pessoas pensam, ela é fútil, ela anda toda cheia de brinco, lá, roupa. Eu gosto de me vestir assim, isso não é futilidade, isso é estratégia. E aí a gente entra na importância da autoestima, na importância de transmitir confiança para as pessoas, de coragem. E aí você já chega num nível de empoderamento de mulher, que você já não quer ter mais rivalidade com ninguém. Você está nem se importando se as pessoas estão falando de você. Se você quer puxar outras mulheres para chegar no mesmo nível que você quer inspirar mulheres. E aí vem o autoconhecimento, vem essa questão de tomar decisões que realmente fazem sentido para você de acordo com seus valores, que foi essa que você citou. E as pessoas que não fazem parte do seu ciclo de amizade, do seu ciclo de confiança, a opinião delas se torna irrelevante.
Obviamente que você não vai faltar com respeito. Você vai ouvir, Claro. conversar, brincar, mas aquilo não vai te atingir, as críticas não vão mais te atingir, porque você sabe quem você é, você sabe até onde você é capaz de chegar, você tem confiança, você transmite essa confiança para as pessoas. Então, é um processo grande que não é simples para se falar numa live. Se a gente quisesse destrinchar essa live em pequenos temas, também dariam outras lives, mas é um processo que toda mulher precisa passar, porque a gente precisa cada vez mais se empoderar e cada vez mais se unir para conseguir atingir nossos objetivos. Com certeza. E essa é uma de várias que nós vamos fazer. Vou depois deixar ela lá no meu feed. Vocês podem sugerir outros temas. Quem ainda não nos segue, pode nos seguir para ficar por dentro dos nossos conteúdos. A gente fala bastante sobre essa questão, né, do posicionamento de imagem, do posicionamento, do empoderamento feminino, da importância de você se colocar com a sua essência, com o valor que você tem, naquilo que você faz. Então tem muito conteúdo bacana, tanto na minha página quanto na página da Thaís. Podem nos seguir. E eu queria saber se alguém tem alguma coisa para falar também. Hein? Alguém quer contribuir com alguma coisa, com alguma fala, com alguma vivência? Fique à vontade. O espaço está aberto para vocês. Vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Alguma pergunta também sobre o tema? Não se sintam tímidas, não. Vamos conversar, é um bate-papo, né, Elaine? Quando a gente estruturou essa live, a gente queria mais que fosse um bate-papo mesmo. A Elaine tem um grupo bem bacana lá em Minas, que é o Voz, né, Elaine? Esse grupo Voz tem mais de 140 mulheres, através de um grupo de WhatsApp. Nós já fizemos vários encontros. A gente deu uma parada agora por ser período eleitoral e às vezes as pessoas costumam confundir. A gente deu uma parada por um tempo. Retornaremos depois com vários projetos bacanas de empoderamento. E nesses encontros as mulheres conversam, elas falam das habilidades que cada uma tem, as formas como uma pode ajudar a outra. Então, assim, é muito bacana. Nós precisamos disso, de nos unir, de nos fortalecer, de mostrar umas para as outras o que as outras têm de melhor, porque às vezes a gente mesmo não percebe, mas quando alguém nos fala, a gente pensa, nunca me vi dessa forma. Mas que bom. Exatamente. Assim. E um desses projetos a gente está estruturando, eu vou participar presencialmente, então ao invés de a gente fazer uma live, a gente vai estar lá presencial, né, Elaine? Então aguardem aí as cenas dos próximos capítulos, porque vai dar tudo certo e vai ser mágico. Carregando novidades, né, Thaís? Em breve a gente só. É isso aí, a gente, eu falo que é nossa missão, né? Trazer outras mulheres com a gente e desenvolvê-las né, empoderá-las, enfim, e fazer com que elas tomem as rédeas da própria vida, né? Que elas protagonizem a própria história. E a gente gosta de ouvir histórias de outras mulheres também. Então o grupo é bem bacana, que a gente acaba conhecendo bastante gente. E, enfim, ninguém quer compartilhar nada, nenhuma história, alguma pergunta, nada não é possível. Todo mundo tímido. Todo mundo tímido. Quintou, é quinta-feira. Soraya, o pessoal que está aí assistindo, alguém quer comentar alguma coisa? A Soraya falou que o efeito é multiplicador. Soraya é uma boa, ela fala bem demais. E realmente, esse é o nosso... A gente quer semear isso para as pessoas, né? Ela tá no trânsito. Soraya, então a gente vai fazer um dia para você participar com a gente, tá? Assim como qualquer outra mulher também que queira participar, pode participar hoje. Não precisa ser outro dia, não. Pode ser hoje, se quiser. Se quiser contar a história, a própria história, falar, enfim, qualquer coisa, tá aberto, porque é o momento da gente trocar mesmo. A intenção dessa live não era ensinar nada, mas era contar a nossa própria história. E surgiu de uma conversa informal no WhatsApp com um monte de áudio. E eu falando
algumas coisas, e a Elaine também falando, e a gente falou, não, vamos botar tudo isso numa live, porque eu acho que as pessoas merecem conhecer um pouco mais do que a gente já passou para poder multiplicar isso para as pessoas, empoderar as pessoas, fazer as mulheres, né, crescerem profissionalmente, pessoalmente. Sim, a ideia é inspirar mesmo para que cada uma consiga despertar o que tem de melhor em si, perceber que não é difícil, tá? Que cada uma de nós, cada pessoa tem algo de bom dentro de si, tem algo de bom a mostrar para o mundo. E esse mostrar para o mundo pode ser o mundo inteiro, mas pode ser o mundo, família, nossos amigos, as pessoas próximas, aqueles que de alguma forma precisam daquilo que nós temos de conhecimento. Cada um de nós tem um conhecimento. Eu tenho conhecimento na área de assistência social, a Thaís de RH, a Soraya é múltiplas funções, ela sabe fazer um monte de coisa.